Eu acredito, de maneira muito clara, que quando homens são transformados, famílias são transformadas. Quando famílias são transformadas, igrejas são transformadas. Quando igrejas são transformadas, a sociedade ela é transformada. Então, se nós estamos hoje diante de uma sociedade doente, adoecida como ela está, certamente é porque existe uma crise no meio dos homens. E, de fato, essa crise ela tem sido uma dor muito profunda. Nós temos vivido uma crise em várias áreas da nossa vida. E quem esteve conosco no nosso último acampamento de homens, viu que nós estamos sofrendo de maneira muito grave naquilo que nós ministramos ali da palavra de Deus, a respeito de uma crise de integridade. Nós estamos vivendo uma crise de integridade, uma dor profunda nessa nossa conduta de falta de integridade, de retidão. E nós vimos como que isso está acontecendo em 9 dos 10 capítulos desse livro. Nós tivemos aqui, olhando cada uma dessas semanas que nós estivemos andando, como essa crise que o homem está passando tem afetado as nossas vidas. Nós vimos sobre uma crise na falta de posicionamento. O que isso acontece quando o homem não se posiciona? Nós vimos aqui em 3 capítulos, na vida de Amnon, na vida de Davi, na vida de Sansão, por exemplo, a crise da moralidade. Nós estamos vivendo uma crise na moralidade. E essa crise tem afetado profundamente os homens. E qual a consequência que nós temos visto? Famílias sendo adoecidas, famílias sendo destruídas. Na crise da integridade, temos visto empresas falirem. Nós temos visto nações corrompidas de ponta a ponta por falta de quê? Uma conduta de integridade. Nós estamos vivendo também uma crise de maturidade. E quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. É interessante que hoje você tem o menino, quando ele deixa de ser menino, ele vira pré-adolescente, depois ou um junior, né, sei lá, o nome que se dá, pré-adolescente, adolescente, aí ele se torna um jovem, estudante, universitário, um jovem solteiro, daí a pouco ele é um jovem casado. Quando a gente chama o cara de homem, ele já está velho. Quando a gente vai chamar o cara de homem, ele já é um velho, ele já não tem mais posição. Isso é uma crise de quê? De maturidade. Nós estamos vivendo homens que se negam a virar homens. Homens se comportando como meninos. E quando você olha o texto bíblico, Paulo fala assim: ou você é um menino, ou você é um homem. E é sobre isso, irmãos. Nós começamos com quase 90 homens fazendo esse curso. Terminamos aí com uns 60, mais ou menos. O que está faltando? Uma crise de maturidade. Imaturo não tem compromisso. Imaturo começa, mas não termina. Pastor, mas eu não terminei porque eu tive um problema muito sério de saúde. Ok, irmãos, claro, compreensível. Ah, é porque eu mudei de cidade, também compreensível. Ah, porque eu tive... A questão, meus irmãos, não são as coisas que são compreensíveis, a questão são as coisas que não são explicáveis. Alguns por falta de compromisso, outros por falta de coragem, alguns só porque estão fugindo, outros porque estão fingindo. Mas o ponto não é os que não concluíram. O ponto é os que foram transformados. E é sobre isso que nós vamos
falar hoje aqui nesse nosso podcast. Nós vamos falar sobre o poder transformador de Deus quando homens se dispõem a ser transformados. E eu quero chamar aqui alguns líderes e alguns liderados, facilitadores e alunos, discipuladores e discípulos, pessoas que caminharam durante essas 10 semanas para a gente entender como Deus tem o poder de transformar realidades. Então eu vou chamar aqui primeiro, quero chamar o Hudson Leonardo. Cadê o Hudson Leonardo? Tem alguém do seu grupo que vem com você, Hudson? Por favor. Quero chamar aqui o Geomar Lima. Alguém do seu grupo também, Geomar? O Vinícius. Então nós temos aqui 4 homens que vão estar conosco aqui. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Geomar. Boa noite. Muito bem-vindos. Eu quero começar com você, Léo. Fala para nós aí como foi liderar essa turma nessas 10 semanas. Foi algo assim maravilhoso, sabe, pastor? Nossa turma ela funcionou no modo online, mas da mesma forma de outros grupos presenciais que nós já tivemos a grata satisfação de liderar, foi algo assim tremendo e que Deus se fez presente ali. Mesmo de forma online, nós vimos a presença marcante do Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dos homens. Começamos com a primeira reunião e os homens estavam um pouco apreensivos, mais fechados. Esse grupo online é de quantas pessoas? Foram 10 pessoas. 10 que começaram. 10 que começaram e 10 que terminaram. Glória a Deus. Nosso grupo, glória a Deus, nós tivemos aí 100% de presença. 100% de presença. Não tivemos baixa. Tivemos um no meio do caminho que quase desistiu, mas glória a Deus, com a ajuda dos irmãos do grupo, nós conseguimos recuperar esse irmão e trazer ele de volta e fazer ele concluir a missão junto com a gente. Amém. E continuando, na segunda lição foi o dia mais marcante do curso. Foi onde nós vimos os irmãos abrirem seus corações, confessarem pecados ocultos, e a partir dali foi havendo uma mudança gradativa ao longo das reuniões. E aquilo que aconteceu na segunda lição, ela foi se solidificando na vida dos irmãos, e os irmãos foram comprovando essa mudança ao longo dos dias, até o final do curso, aí, onde a gente pôde ver claramente que esse livro foi algo que marcou a vida dos irmãos, foi algo que veio como uma bomba espiritual. Nós tivemos até um irmão do nosso grupo que comentou a respeito do livro sobre como sendo um best-seller cristão, e realmente foi o que a gente viu, foi o que a gente experimentou, e foi o próprio Espírito Santo de Deus falando conosco através de cada capítulo. O segundo capítulo foi quando vocês trataram sobre a ira, sobre Caim. Sim. É isso, né? Isso. E quando vocês trataram sobre isso, você percebeu que os homens entenderam esse ceder espaço para esse pecado ir entrando no coração e vivendo essa dor. Isso. Foi assim, eu não sei explicar de forma humana o que aconteceu ali. É algo espiritual mesmo, porque foi um quebrantamento tão forte que eu já ministro curso aqui, já desde que eu cheguei na igreja, né? Já há 4 anos. Sim. Mas eu nunca vi algo acontecer isso desde o primeiro curso que eu ministrei. Foi algo assim, inimaginável, indescritível, o que aconteceu ali, e online. Foi assim, um quebrantamento, foi um derramar mesmo, e os irmãos abriram os corações e deixou o Espírito Santo tratar cada um. Amém. Amém. Fabrício. Boa noite a todos. Então, esse curso ele foi totalmente diferente de outros, né, que a gente já pôde participar, que foram maravilhosos também. Mas como o Léo disse, houve um mover espiritual, um mover assim que é complicado, é difícil de explicar. Você tem que viver. E na segunda semana com esse tema aí, quando a ira domina, houve no grupo, assim, no entendimento de todos ali,
a grande chave, a grande virada que teve nesse livro, que é quando o pastor ele recebeu assim essa mensagem do Espírito Santo assim de confrontar os irmãos, a se abrir um com o outro, né? A trocar experiências assim, coisas que eu jamais pensei em comentar assim acho que com ninguém, coisas até que assim, eu sou casado há 19 anos, coisas que nem a minha esposa sabia que tinha dentro do meu coração. E quando a gente começou a tratar quando a ira domina, parece que eu fui levado desde a minha infância e por diversas etapas na minha infância que foram marcadas por dor, já no convívio familiar, né, dentro de casa, na formação assim, moral, de princípios, educacional e emocional assim, com os pais e com a família no geral. E aí aquilo foi vindo assim, e eu senti uma angústia profunda, assim, temas assim que eu já tinha no meu conceito assim, já ter perdoado, aquilo era coisa passada, mas aquilo assim, eu tive um convite assim a me libertar daquela emoção que ficou assim no passado, assim, não, conta para ele, procure um homem que você entende como um líder, como uma pessoa assim que vai te ajudar nisso. E aí, assim, naquele momento eu liguei primeiro eu mandei uma mensagem para o nosso líder, né, para o Léo. Falei, Léo, eu não tenho muito, não sei como que eu vou fazer isso, eu não tenho esse hábito, esse costume, cara, mas eu orei e vai ser você, cara. Então você se prepara aí que nós vamos passar uns dias longos aí de conversa, para não ficar assim, porque vai ser em horário de trabalho, eu não sei que hora que vai ser, para não atrapalhar nem você nem a mim. A gente vai lidar muito com isso, com mensagem de texto, com áudios e orações, e eu preciso desabafar. Foi tão séria a coisa, pastor, que no final de tudo, assim, a gente chorou, a gente orou, a gente, né, viu o mover de Deus na vida assim, da gente assim, ao longo dessa caminhada, que me levou assim, até começar a escrever um livro também. Glória a Deus. Você acredita? E assim, estou nesse processo aí, não sei quando vai ficar pronto, mas assim, com um livro que trata assim, autobiografia sobre o perdão, e principalmente quando a gente avançou para a parte aí que fala sobre lar ou prisão, né, quando fala de Lameque, como eu sofri, cara, com relação ao meu casamento, à minha vida conjugal, durante anos, assim, a fio, 15 anos, estou com 19 anos de casado, 21 com a minha esposa, e durante 15 anos arrastando em meio a tudo que foi tratado aqui no livro, sobre a integridade, a moralidade sexual, a parte da integridade, né, mesmo, assim, com o cônjuge, o respeito, tratar com fidelidade. Então, assim, eu fui confrontado com um passado muito terrível, que eu cresci nele, e eu agradeço, assim, desde que eu cheguei aqui, a minha esposa se converteu aqui na igreja, os meus filhos também se batizaram aqui, e a transformação que a gente foi passando ao longo desses anos aí, e para chegar onde a gente chegou. E aí eu penso assim, a gente está fazendo alguns cursos desde que a gente começou aqui, e aí quando fecha assim, eu poderia falar de cada tema, pastor, mas quando fecha, a gente passa por uma semana difícil, nessa última semana, e onde a gente teve uma discordância, coisa boba, e a gente meio que se trancou, entendeu? Eu e minha esposa, no final de semana passado, eu cheguei de viagem, a gente não teve comunhão, não teve, sabe? Foi uma coisa assim, sem aquele olhar, aquela vontade de estar perto, de conversar. E aí, nessa semana, o Senhor, após a gente fechar esse último capítulo, o que o Espírito Santo de Deus falou comigo foi assim, olha, tudo que você aprendeu até hoje, tudo que você viu até hoje, dos cursos, dos aprendizados, das experiências, tudo, é para te ajudar a saber lidar com emoção, com a palavra, com o comportamento,
Porque se você não tiver uma transformação interior para saber como agir com tudo, no seu relacionamento, como você como pai, como filho, como profissional, de nada adianta. Então, como é importante a gente buscar, aprender e continuar. Não para não, porque esse livro mostrou as nossas fraquezas, mostrou o quanto a gente é falho e o quanto a gente precisa continuar aprendendo e buscando e melhorando. Por mais que a gente cometa erros e às vezes a gente erre alguma palavra, alguma atitude, a gente não pode desanimar, a gente precisa continuar buscando. É igual a gente aprende assim, né? A gente tem aprendido aqui. Se a gente parar de aprender, a gente vai esquecer aquilo que a gente já sabe, né? Então, foi fantástico. Amém. Foi maravilhoso. Amém. Gilmar. Boa noite. Gilmar, nós tínhamos na dinâmica do nosso curso um estímulo devocional. Essa devocional, ela nos estimulava durante 5 dias, entre uma lição e outra, que nós tivéssemos um tempo de leitura bíblica e de oração curto, mas para gerar uma disciplina. Queria que você falasse como que foi o seu grupo e se você percebeu esse impacto que muitos homens devem ter vivido ou podem ter vivido a partir de um novo tipo de relacionamento com Deus, a partir de uma nova disciplina. Então, pastor, primeiramente eu queria agradecer muito, né, ao Senhor, porque Deus me proporcionou uma turma maravilhosa, uma turma que o tempo todo a gente estava ali compartilhando, uns orando pelos outros, envolvendo com os outros. E, assim, quanto tempo que eu estou nessa igreja aqui, e cada curso que eu ministro, eu sempre experimento algo, mas esse curso que nós ministramos nesse semestre, ele falou mais aos nossos corações, porque ele arrancou, por exemplo, coisa que estava dentro de mim quando eu tinha 13 anos. 13 anos de idade é um curso revelador que realmente transforma. Eu, como líder, que tenho estudado tanto sobre imoralidade sexual, por exemplo, porque todo mundo aqui na igreja sabe que era uma das minhas fraquezas, e Deus trazendo revelação no meu coração, tudo aquilo que estava em oculto. Eu estou falando de mim, o que estava em oculto, arrancando coisas do passado que eu nem imaginava. Você deu uma ideia, antes de responder a sua pergunta, a lição de Davi, por exemplo, eu desabei com aquela lição. Por que eu desabei com aquela lição? Porque naquele momento que Betseba estava tomando banho, era o momento que Davi tinha que estar lá na frente da batalha, lá na guerra, lá. E ele saiu naquela sacada, justamente naquele momento, ele foi intencional, cara. E eu falei assim, Deus, toda vez que eu peco intencional. E eu estou pecando sabendo o que eu estou fazendo. Por isso que eu digo que nessa lição de Davi, eu caí diante do Senhor, de prostrar diante do Senhor, para pedir a Deus perdão mesmo, nessa questão da imoralidade sexual. Agora, referente ao que você me falou sobre a cada dia tinha, aparentemente, pequeno, mas profundo. Você pode observar, você lê lá, é uma folha, mas ali, é muito profundo. E aí eu pude experimentar na nossa turma o seguinte, que cada um de nós viveu algo em cada semana dentro daquilo ali. As perguntas que estavam no finalzinho ali, aquilo ali, como é que eu vou dizer, confrontava. E através desse confronto, a gente começava a olhar um para o outro e identificava um com o outro. Por isso que lá no Acabamento de Homens eu falei que esse livro, realmente ele foi escrito bem com inspiração do Espírito Santo, que não tem condições de um homem
que seja o pastor Paulo Júnior, que seja você, que seja eu, escrever um livro dessa... Né? Quem lê o livro aí, por exemplo, pode entender o que estou falando aqui. É um livro revelador, transformador. Amém. Vinícius, você fez parte da turma do Geomar e semana passada eu estava na minha sala com a porta aberta, não fechada, né? E a sua esposa estava conversando com a minha esposa e quando ela saiu, ela falou assim: pastor, eu queria te dar uma palavrinha com o senhor. Eu falei: pois não, Janaína. E ela disse: quero te agradecer por esse livro, porque eu tenho um novo marido em casa. Eu falei assim: mas e o Vinícius? Eu brinquei com ela. Eu queria que você falasse sobre o que o Espírito Santo fez na sua vida nesse tempo. Quando ela me falou isso, boa noite primeiro, né? Comecei até a rir dela, falei: que isso, você foi lá conversar com o pastor já? Ela: não, fui lá elogiar você. Eu falei: então tá bom, né? Quando elogiar, é bom, né? Mas esses cursos, ou esse não é o primeiro curso que eu faço, já são vários cursos. Quanto mais curso a gente faz, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se dedicando mais, entendeu? A família, eu costumo falar com a minha esposa que eu gosto de fazer curso, que eu vou me transformando, velho. Aí eu vou tratando ela cada vez melhor, tratando os filhos cada vez melhor e moldando a minha família, blindando ela. Ainda mais que eu falo de pecado, a gente tem que blindar a família da gente o tempo todo do pecado. Ou pecadinho, ou pecadão. O papel do homem é proteger, né? Proteger. E quando eu vou lendo, estava lendo o livro, aí a gente vê que os reis aí, os maiores reis, caíam por mulheres, E ele tinha as mulheres, né? O problema é que eles tinham as mulheres e caía com tentação de outras que não podia. E a gente tem que, igual eu falo com a esposa, blindar o tempo todo. Toda oração que a gente vai fazer, a gente fala de blindar a família, para a gente melhorar cada dia mais. E também andar com pessoas que estão no mesmo caminho que você, na mesma visão, para você crescer. Se você andar com pessoas que não estão na mesma visão, sua tendência é só cair, irmão. Se você está com a tendência de andar com pessoas que estão querendo crescer, aí sua tendência é só crescer. Amém. Amém? Amém. Amém. Quero agradecer a vocês. Queria pedir o Léo para ficar aqui do lado, o Geomar aqui do lado, e vocês vão chamar agora as pessoas que fizeram parte do grupo de vocês para entregar o certificado de conclusão. Fabiano, você pode passar aquele microfone que está ali para o Geomar, depois para o Léo aqui, e as pessoas que eles forem chamar, por favor, venham à frente para receber o certificado de conclusão. Nós vamos continuar com esses outros dois grupos, e eu chamei propositalmente porque o Rafael ele liderou um grupo de jovens e o Alan liderou um grupo de adolescentes junto com o Xavier. Então, nós vamos agora entender porque os pecados ocultos, as lutas ocultas na vida dos homens têm entrado cada vez mais cedo. Quando nós ouvimos aqui, por exemplo, o Geomar falando que Deus trouxe a ele coisas que ele não lembrava quando ele tinha 13 anos de idade, são sementes de longo prazo que o diabo está plantando para colher e destruir o casamento dos homens lá na frente. Então, muitos dos homens que eles lideraram a partir de 13 anos, como eu disse, adolescentes ou jovens, homens solteiros, todos eles, ou a maioria deles, e homens que já estão trabalhando para serem curados antes de entrar num casamento e sofrerem e fazer suas famílias sofrerem. Amém? Conta para nós aí, Rafael, como foi a sua turma? Foi muito legal. A gente começou com muita expectativa, né? A gente tinha um casado, o restante todos eram solteiros. E uma coisa que eu achei incrível, assim, até para incentivar você a liderar um grupo, é que eu fui muito tocado ministrando esse curso, sabe? O meu casamento foi muito abençoado, as pessoas ao meu redor foram abençoadas porque realmente é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Mas o que a gente experimentou ali foi um ambiente de muita vulnerabilidade, o que não é algo comum aos homens, né? Geralmente o homem é mais fechado, mas eu acho que o que mais me surpreendeu no meu grupo é que desde o primeiro dia os meninos estavam assim, totalmente dispostos a serem vulneráveis. Desde o primeiro dia, acho que a nossa reunião mais longa foi a do primeiro dia, que os meninos começaram a se abrir, começaram a confessar e encontrar cura para as razões de pecado na vida deles. Então foi um tempo muito especial.
um tempo de alinhamento, não só deles, mas meu também, um tempo de voltar os olhos para a essência, né? Muitas vezes nessa correria da vida, a gente está tão focado no trabalho, naquilo que a gente faz na igreja, que a gente se esquece das coisas que nos atrapalham de estar próximo do Senhor, ou conhecendo, se enchendo mais do Espírito Santo. Então isso me marcou demais. Assim. Ô Rafa, mas eu treino muitos homens, eu faço parte de... Eu sou treinador de um ministério chamado Universidade da Família. Um dos currículos que eu sou treinador é o currículo Hombridade, que tem o curso Homem ao Máximo, etc. Eu treino há muitos anos, muitos homens. E sempre que eu estou no treinamento de homens, treinando homens, eles falam assim, pastor, mas homem não se abre. Homem não confessa pecado. A reunião de homem deve durar 10 minutos, porque ninguém vai falar nada. Homem tem medo de se abrir. Então, isso é um sofismo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu lembro que a gente aplicando a lição nesse primeiro dia, e aí eu dava exemplos, tipo assim, igual, olha só, talvez uma pessoa está passando por isso, com a sua namorada, ou está passando isso com os pais, e os meninos falavam assim, eu estou passando isso com a minha namorada e tal, realmente esse é um problema na minha relação com os meus pais, e foi um tempo muito aberto, assim, em todos os dias, os 10 dias que a gente se encontrou, sempre teve um pecado a ser confessado, sempre teve às vezes até sentimentos, nem propriamente pecados, sentimentos a respeito de coisas que precisavam ser mudadas. Dores, feridas. Dores, feridas, que, como o Geomar disse aí anteriormente, vinham às vezes de muito tempo, gente falando assim, nossa, eu me lembrei aqui que o meu pai fez isso comigo, e isso aqui me marcou lá na minha infância. Então, realmente, é um sofisma, cara. O homem, ele não é frágil quando ele é vulnerável. Pelo contrário, ele se torna mais forte quando ele se expõe, quando ele confessa o pecado, porque é o primeiro passo para abandoná-lo, né? Como é que foi ser liderado pelo Rafael? Se apresenta aí e conta para nós. Boa noite, chamo Caio. Foi uma coisa incrível, porque isso é verdade que o Rafa falou, que quando a gente começou, no primeiro dia a gente começou a compartilhar as coisas e houve muito, cada um confiando ao outro, mas com o mesmo objetivo de se curar. Ser curado pelo Espírito Santo naquilo que tinha uma ferida, naquilo que estava lutando diariamente. O Rafa foi conversando algumas coisas também do que ele passava. Eu acho que isso trouxe mais ainda uma confiança, tanto nele, tanto de cada um com o outro. E com o dia a dia, a gente foi até conversando por fora algumas pessoas, e a gente foi vendo como a gente foi transformado. Algo que tocou muito no meu coração foi no capítulo que fala sobre omissão. Então isso me moldou muito, principalmente de falar as coisas, porque às vezes eu ficava calado, sendo omisso nas coisas que eu passava, e isso me ajudou muito a ser moldado. O Rafa sobre dar isso através do Espírito Santo. O livro tocou muito a nossa vida. Amém, Caio. Olha, Caio, a questão da confissão é um outro paradigma que nós precisamos reverter e entender. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que o Senhor, nós devemos confessar, fala assim, confesse seus pecados, né? Fala assim, que quando você confessa o seu pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, confesse o seu pecado ao Senhor, Ele aqui é Deus. Deus perdoa pecados e somente Deus perdoa pecados. Amém? Amém. Isso é uma verdade. Porém, o texto de Tiago 5,16 diz, confessem seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Não é perdão, é cura. Quem aqui precisa do perdão? Todo mundo. Mas nós estamos vivendo de perdão em perdão e, por fim, nós mesmos já não nos perdoamos. Sim. Por quê? Porque repetimos, reincidimos naquele pecado de estimação. E quando você confessa ao outro, você presta conta. E mas e se alguém contar o que eu... Olha, é claro que isso não é isso que nós queremos. Nós temos um pacto de sigilo no grupo. Mas a questão é, Deus não vai curar você apenas se o seu pecado não for espalhado. É melhor você ter um pecado espalhado e ser curado do que ser o tal do sepulcro caiado, doente e com uma boa aparência. Como é que foi lá no seu grupo? Conta para nós, Alan. Boa noite, todo mundo. Bem, para nós foi muito bom. É muito interessante fazer esse curso com adolescentes, né? Para quem acha que esse curso não dá para fazer com adolescentes, está completamente errado. Foi uma experiência nova, porque no nosso primeiro encontro,
a gente chegou e começou a compartilhar, explicou a ideia do curso, e eles ficaram bem tímidos mesmo, não queriam compartilhar, não falavam nada. Eu fiquei muito preocupado, pensei, nossa, o resto do curso vai ser assim, eles não vão se abrir, não vai dar certo, o que está acontecendo? Mas a partir do segundo curso, segundo capítulo, quando a gente começou a compartilhar também, encontre alguém que você confie para compartilhar as coisas e tudo mais, a gente viu que eles começaram a se abrir durante o tempo que a gente tinha junto, mas também no WhatsApp eles começaram a chamar a gente e falar assim, Alan, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, hoje eu fui Sansão, hoje eu fui Davi, aí não precisava nem entrar no contexto que a gente já estava entendendo o que ele estava falando, não, vamos orar aqui. E foi interessante ver eles se abrirem. Uma coisa que eu achei muito, muito legal, que eu compartilhei com os meninos, foi que o curso tem esse momento de fazer o devocional em casa. E é um devocional tão simples, tão rápido que dá para fazer, que alguns desses meninos antes nem liam a Bíblia. Então, para eles começarem a ler, começar a fazer um devocional, foi um ponto muito fácil para eles começarem a criar uma vida devocional com Deus todo dia, enxergando que não precisa ser uma coisa maçante, difícil de fazer, uma coisa que você pode fazer rapidinho ali, uma coisa agradável, e chamar o outro para orar com você, foi muito interessante. Gerar o hábito, né? Exatamente. Apresenta, então, quem foi que caminhou com você, uma das pessoas que caminhou com você. Bem, esse é o Dudu, que caminhou com a gente. E eu quero também dar os méritos ao Xavier também, que liderou comigo. A gente teve essa dinâmica de fazer o culto, a nossa reunião na quinta-feira, antes do nosso culto de adolescentes aqui na igreja. Então, a gente vinha pra cá, fazia reunião e já ficava direto pro culto. O Xavier me ajudou pra caramba, muitos méritos a ele. Dudu, queria falar um pouquinho também? Chega bem perto do microfone aí, Dudu, e fala para nós. Bom, durante esses dias que eu participei do curso, eu aprendi bastante, ainda mais no capítulo 7, que eu li e falou sobre vingança e perdão. Vingança e perdão. Aí eu lembrei que tinha um menino da minha sala, que ele, eu não lembro acho que ele brigou com o pai. Aí ele ficou brigado com ele. Aí foi e falou assim, não vou mais olhar na cara dele, que não sei o quê. Eu falei, não, faz o seguinte, conversa com ele. Aí se não der pra conversar, vai pro seu quarto, fecha a porta, ora, pede a Deus direção. Mas não seja vingativo, perdoe as pessoas. Porque Deus nos ensinou a perdoar quem deve ser perdoado e não cometer a vingança, de forma alguma. Amém, Dudu. Amém. Amém. Eu quero pedir, então, para vocês ficarem um do lado do outro e vocês chamarem a equipe de vocês para vocês entregarem o certificado de conclusão desse curso. Quero te apresentar, então, aqui o livro, né? Para as pessoas que não fizeram o curso ainda e têm vontade de conhecer o livro ou o curso, Atrás das Portas Fechadas é o livro que eu escrevi nesse ano de 2025, no ano de 2025, e você pode comprar na editora amarservirecuidar.com.br. Também pode, você que está aqui hoje conosco, você pode adquirir aqui na nossa livraria da igreja, e é um ótimo presente também para você dar para homens aí nesse tempo de festas e de presentear pessoas aí. Eu quero convidar agora aqui o Otiliel e o Marcos Duarte, por favor. Vou pedir então que vocês se apresentem e compartilhem conosco como foi a experiência, o Léo num grupo online e o Marcos num grupo presencial durante a semana, né? Por favor, se apresentem. E hoje nós temos aqui também, nós já tivemos aqui os homens solteiros, homens casados, agora temos também um noivo, né, que vai contar para nós sobre a experiência aqui no grupo. Meu nome é Otiliel, nós fizemos o grupo online e eu achei assim, o nosso grupo muito interessante, pois nós tínhamos 2 solteiros, um viúvo e 2 outros casados, né? Éramos 11. Então, assim, foi uma experiência nova e agradável, até mesmo de ouvir a maneira, o posicionamento, não só de casado, mas também como de solteiro. Eu achei esse Atrás das Portas Fechadas um título bem significando isso, que
que nós vivenciamos. Então, tivemos a experiência de que nas administrações, essa porta, é claro que tem alguns temas que está mais na vida da pessoa, tem mais significado. Então, nós podemos ver no decorrer das administrações, no tempo que nós tivemos as nossas reuniões, em que, para algumas pessoas, para alguns homens, a porta estava meio aberta, então ele falava sobre aquele pecado da vida dele, sobre o que Deus tinha falado com ele e o posicionamento, mas você percebia que a porta só estava meio aberta e o outro estava escancarado, né? Abria, tinha essa liberdade. Então, foi uma experiência muito gostosa. Esse título, ele me atraiu. Deus, ele falou muito comigo, assim como ele falou com cada um que estava ali, de uma maneira assim, bem própria. E as lições me atraíram tanto, que quando Paulo perguntou quem quer estar dirigindo, ministrando novamente esse grupo, eu não tive dúvida em relação a isso. Eu fui um dos primeiros a me manifestar, porque foi muito significativo para mim e eu percebi também que foi também para cada homem que estava ali participando conosco. Conta para nós aí, se apresenta e conta para nós aí. Bom, meu nome é Gabriel, Fala bem pertinho aí. bem mais próximo? Ok. Bom, esse livro foi muito importante para mim. Quando eu comecei ele, eu via que a cada semana eu podia aprender uma coisa nova. E não só aprender com as lições que eu lia, mas com o relato de cada pessoa que estava compartilhando. Porque a gente lendo a mesma lição, a gente ainda tinha pontos de vista diferentes, tinha histórias que cada um viveu. Então, foram muito impactantes para mim essas semanas. Em específico, para mim, até compartilhado com o pastor, que foi a lição 3, né, da Lar ou Prisão, foi para mim a mais forte e impactante, porque eu tenho a pretensão de casar e, bom, quando eu li aquela lição, eu lembrei um pouco do meu passado, que minha mãe era casada, ela se separou, mas meu padrasto era abusivo, agressivo, então, assim, só a presença dele lá já era algo que tornava aquela casa uma prisão. Então, quando eu fui lendo aquele livro, Deus falou claramente para mim que eu tinha uma escolha, né? Olha, você quer casar, você tem uma escolha. Você pode transformar a sua casa num lar de verdade, ser acolhedor, ou você pode transformar numa prisão. Então, essa escolha diária que a gente tem, de que a gente pode escolher perpetuar o que aconteceu, ou a gente pode ter a escolha de mudar a nossa história. E eu escolhi mudar a minha história, comecei a fazer o curso, fui até o final, e assim, para mim foi muito gratificante. Todos os dias que eu estava lá, foi um dia que, do início até o final, eu pude aprender com cada pessoa. Amém, Gabriel. Até recomendo para cada pessoa ler esse livro. Amém. Léo, quando você falou sobre essas características do grupo de terem solteiros misturados com... solteiro misturado com noivo, misturado com casado, misturado com viúvo. Uma vez eu criei uma regra aqui na igreja que tinha o grupo só dos solteiros e o grupo só dos casados. Por quê? É complicado, a experiência do solteiro é diferente, o pecado, a luta que ele enfrenta. E aí eu coloquei o papel ali no fundo para as pessoas se inscreverem e um solteiro se inscreveu no meu grupo com 9 casados. Eu liguei para ele e falei assim com ele: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu queria te dar um conselho, tem um outro grupo que são dos solteiros, você podia se inscrever lá nesse grupo, porque vai ser melhor para você, você vai sentir mais liberdade, os problemas vão ser compartilhados com mais similaridade, eu entendo que vai ser melhor para você. Ele falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu vou me casar daqui menos de 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente, e eu fui criado pela minha avó, pelas minhas tias e pelas minhas irmãs, e eu não sei nem quem é meu pai. E quando eu penso que eu vou me casar, eu penso assim: que tipo de marido eu vou ser se eu nunca aprendi a ser um marido? Nunca aprendi a ser um homem. Então eu preciso andar com um homem casado, pastor. Naquela hora eu falei: que regra burra essa regra que eu
que eu criei, né? E daquele dia para frente nós começamos a receber no nosso acampamento também e nos nossos cursos homens a partir de 13 anos. Porque esses homens muitas vezes não tiveram referência, e às vezes, como você, Gabriel, referências ruins de paternidade. E eles precisam andar com homens íntegros para aprender a se comportar como homens íntegros. Marquinhos. Boa noite, Marcos Duarte. Bom, quando o pastor lançou o curso, né, eu, a princípio, ia participar só como integrante mesmo de um grupo, né? Falei com o pastor que eu ia participar do curso, aí ele me falou, né? Falei, não, então vamos abrir uma turma e você liderar, né? Você falou comigo assim, pastor, não tem uma turma no dia que eu posso, o que eu posso fazer? Você pode liderar uma. Juntou a necessidade, né? Então, aí, abrimos uma turma, começamos com 10 inscritos, né? E terminamos com 5. Eu falo que eu foi o que mais aprendi. Eu acho que talvez se eu tivesse participado só, né? Só como participante, talvez não teria sido tão bom para mim como foi liderando. E é uma pena que muita gente desistiu, né, no meio do caminho. Aliás, uns nem começaram, outros pararam no meio do caminho. Porque eu vejo que quem permaneceu ganhou, né? Teve ganhos de experiências nas suas vidas, e quem não participou deixou de ganhar, né? E assim, é tão importante essa questão do curso, da gente ter os momentos ali de compartilhamento e de comunhão ali com os irmãos, porque talvez uma oportunidade de um curso desse pode ser num momento crucial de sua vida que talvez pode livrar seu casamento, sua família, porque, né, tivemos experiências ali na semana. Eu mesmo tive experiência de ter uma discussão boba com a minha esposa e ficar com raiva, e aí aquele negócio de homem, ele fala assim, deixa pra lá, vou esquecer, né? Deixa pra lá. Isso justo no dia da lição que falava sobre perdão, né? Que o homem deixa as coisas pra lá e vai deixando e não resolve, né? E aí eu falei assim, agora amanhã eu tenho encontro com o pessoal lá, como é que eu vou fazer? Se eu não resolver isso aqui, eu vou chegar lá na reunião e vou falar o quê, né? Eu vou ter que compartilhar. Eu falei assim, não, então deixa eu resolver agora. Fui lá, eu mesmo... Confessar pecado antes de acontecer, né, mano? Antes de acontecer. Eu falei, deixa eu resolver. E fui lá e pedi perdão, mesmo com a razão, mas eu tenho que resolver. Eu pedi perdão e falei assim, vamos resolver isso aqui. Cheguei lá na quarta-feira, falei assim, eu já fui provado aqui na lição. Se eu não tivesse esse encontro, o que ia acontecer? Ia passar batido. Talvez uma situação dessa poderia, né? Uma coisa simples pode aumentar, pode gerar uma coisa grande. Então, assim, um momento que você está no seu casamento, talvez uma reunião dessa, em algum tema específico, vai vir a calhar ali no dia, no momento que você está vivendo. Então, como que é importante, né? Tantas lições aqui que a gente tira aprendizado, e uma coisa que eu observei que os personagens da Bíblia, eles são homens comuns, né? A gente olha para a Bíblia e às vezes vê os caras lá e fala assim, aquele lá era o Sansão, aquele lá era o Davi, era o Judas, e a gente se vê em situações diferentes, né? Mas quando você vai analisar, são homens comuns, como eu e você, como todo mundo aqui, que os pecados deles são os mesmos pecados nossos, né, que a gente comete no dia a dia. E as lições aqui, foi tão prática a questão do devocional diário e as perguntas ali que o pastor coloca, que traz uma praticidade para nosso dia a dia, porque vem no nosso dia a dia mesmo, né, perguntas específicas, práticas, para a gente aplicar no nosso dia a dia mesmo. O curso, o pastor colocou aqui, a gente vai pegar todas as lições, né, e os temas aqui, são revelações mesmo de Deus para nós. E essa experiência, para mim, pelo menos, de poder fazer um curso, lendo o livro, conhecendo o autor, foi bem interessante, porque a gente conhece a integridade do pastor, né, e sabendo da conduta dele, a gente lendo aqui, é muito bom você ter essa experiência prática, né, vendo o autor ali e podendo compartilhar. A lição da oração, pastor,
foi bem interessante que a gente olhando e falou assim, essa lição, por mais que seja oração, uma coisa tão batida que a gente sempre fala, né, na igreja, mas fechou com chave de ouro. Essa questão da oração. E uma coisa que eu pude ter como experiência, que o Espírito Santo falou comigo nessa questão da oração, é que Jesus, quando subiu no Getsemane, ele estava num momento de extremamente agonia, né? Ele estava nos momentos finais ali da vida dele, então ele foi orar. E quando ele foi orar, chamou os discípulos, né? Os que estavam perto dele para ir orar com ele. E mesmo assim ainda separou os 3 que eram mais chegados e eles ainda cochilaram lá na hora, né? E o que o Senhor trouxe no meu coração? Essa oportunidade que a gente tem aqui, de a gente estar no grupo, com os homens que a gente está, o que indica para nós? Que a gente tem que andar em bando, que a gente tem que andar juntos mesmo, como grupos de homens, porque até o Jesus, no momento de muita tensão dele ali, ele chamou, né, homens para estar ali com ele orando, para ensinar para nós. E o que eu pude ver? Se a gente tem um grupo de 5 ou de 10 pessoas que você pode orar frequentemente, reunir frequentemente e uns orar pelos outros, isso tem um poder muito grande, porque a hora que um está fraco, né, o outro sustenta e ajuda. E até propus, né, para o pessoal do grupo, para a gente manter um ritmo de oração, porque eu falei assim, a gente já aprendeu aqui na lição a questão da oração diária e tudo, mas a gente vai sair daqui, talvez vai passar uma semana, você relaxou de novo e não pensa mais. Então a gente vai fazer um compromisso, a gente reunir, aí o pessoal vai falar, então vamos continuar na quarta-feira que a gente reúne, né? A gente continua de forma online e a gente tem um momento de oração ali para estar junto, né? Então, esse momento do compartilhamento mesmo que traz cura, isso foi muito assim, forte para mim também, porque a gente, quando o senhor falou aqui, né, do texto que fala que quando a gente pede perdão a Deus, a gente é perdoado. E quando você confessa, você é liberto, né, é curado. Porque o perdão, quando você não confessa, é só remorso, né, pastor? Só remorso. Você fica... Quando não há arrependimento, não há mudança de atitude, é uma confissão para desabafar e não para transformar. Isso. Eu acho que quando você confessa o seu pecado, você está assumindo o compromisso de mudança. Porque se você confessei o pecado para você hoje, se amanhã eu cometer o mesmo pecado, eu vou ter que ir lá e confessar de novo. E aí isso vai trazer um incômodo que você vai ter que se fortalecer nessa área, né? E vai vir a cura. Se você só pedir perdão e não confessar, você está entre você e Deus, né? Então você não está tomando a decisão de mudar mesmo, porque está entre eu e Deus, então está tranquilo. Amém. Amém. Apresenta aí com quem você caminhou. É o Wilson, né? Vai falar aí testemunho para nós. Boa noite, irmãos. Meu nome é Wilson. Talvez a maioria aqui não me conheça. Tem pouco tempo que a gente está frequentando a igreja, cerca de 3 meses. E quando nós chegamos aqui, abriu-se oportunidade para participar de 2 cursos, né? O curso de casais e o curso de homens. Então, casamento aprovado isso. Isso, casamento aprovado e o atrás das portas fechadas. Então, por questão de agenda e tudo, a gente resolveu fazer o curso, né, de homens e foi muito bom. Nós fomos muito abençoados. Cada lição, né, toca de uma forma. E uma das coisas que a gente vê, a dificuldade, né, de muitos homens, é justamente a questão de confessar os pecados. Às vezes você fala, eu não vou confessar meus pecados, não vou falar dos meus problemas para os outros, né? As pessoas vão sair espalhando, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente fez ali no grupo foi realmente um pacto, né, de tudo que fosse tratado ali, ficar somente ali, não comentar com ninguém, nem mesmo com a esposa, né? E de forma que cada lição, né, foi um aprendizado diferente. A gente está vindo de outro ministério e nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com casais, né, com noivos, com homens, mas realmente foi uma experiência muito gratificante, né? Para ser sincero, né, eu nunca vi
né, trabalho semelhante em outras igrejas. E quando eu vim, conversei com o pastor Paulo, e uma das coisas que ele me perguntou, o que estava atraindo aqui para a igreja, né? E eu falei com ele, é justamente a exposição da palavra pura e simples, né? Da palavra de Deus que nos liberta, que transforma, que cura, né? E essa questão, irmãos, desses problemas, que não são problemas, né? Conforme o pastor mesmo disse, de pecados, né? Que muitas vezes não são confessados, e que o tempo vai passando e a gente acha que está resolvido, mas o tempo, ele não cura pecado, né? Não resolve o problema do pecado. Se não houver confissão, né, da nossa parte, reconhecimento, né, do erro e um conserto realmente, e o que tem realmente nos deixado surpresos e felizes, né, aqui na igreja é justamente nessa questão do confronto, né? Como essas lições, né, do livro, que nos levam a um confronto. Alguém disse que sem confronto não há conforto, né? Então, como nós podemos estar confortáveis diante de Deus de forma agradável se nós não aceitarmos ser confrontados? E o homem precisa disso, né? Ser confrontado, né, por outro homem. Então, são problemas que a gente vive, que todos os homens vivem, que todos os seres humanos enfrentam, né? E que precisam realmente ser tratados. E a gente foi abençoado de uma forma muito grande. Várias lições, né? A lição ali de Ananias, Safira, né? Que falou muito aos nossos corações, que fala justamente sobre o perigo da religiosidade, né? Então, a gente vem à igreja, a gente tem que ter cuidado, né? Para não deixar ser levado por uma forma de religiosidade, de aparência, né? Porque Deus é aquele que sabe a motivação de cada coração, né? E Ananias ali, ele estava querendo demonstrar uma coisa, né? E não era aquilo. Deus sabia, conhecia, né? E a lição de Davi, né? De Jonadab e outros, né? Então, eu creio que aqui alguns ainda vão fazer, né? Muitos vão fazer o curso. Então, a gente é muito grato a Deus, né? Pela vida pastor Paulo, pela vida da igreja, né? De forma que quem puder fazer o curso, faça, né? Faça um esforço para você estar frequentando o curso e você vai ser também muito abençoado, assim como nós fomos. Amém. Amém. Obrigado. Vamos entregar os certificados. A turma do Wesley Ott, o Wesley Ott mora lá em Manhuaçu. Ele trabalha uma vez por mês aqui em Belo Horizonte. Ele marcou o trabalho dele para hoje. Senta ali, João, por favor. João. E ele veio, mas a filha dele teve um acidente lá em Manhuaçu, ele voltou para lá e não pôde estar aqui conosco hoje, mas o João fez a turma com ele, vai estar aqui conosco. O Flávio também é nosso líder, mas a turma dele não formou e ele fez junto com o Léo. E o Flávio tem uma experiência muito interessante, que o Flávio andou distribuindo o livro aí para os amigos dele, inclusive, que não comungam em igreja nenhuma. Conta para nós, Flávio, como é que foi essa experiência com os seus amigos aí que querem agora estudar com você. Boa noite, pessoal. No início do semestre agora, eu comecei a ministrar o curso ao meu máximo e eu decidi, no curso, através do curso ao meu máximo, eu decidi que esse ano seria um ano de mudança na minha vida. Porque eu estava cansado e já estava exausto de bater na mesma tecla e cometer os mesmos erros, e chegando a 50 anos, olhando para trás e sempre batendo na mesma tecla. Quando eu peguei o livro do Paulo Júnior, de verdade, no primeiro dia que eu peguei o livro, eu li o livro praticamente em um dia. Que eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava chateado com alguma coisa, não lembro mais, e comecei a ler o livro. E aí eu lembro que isso foi num sábado, né? Que teve um evento aqui na igreja na sexta, eu li ele no sábado. Aí no domingo eu cheguei de manhã e falei, pastor, esse livro seu já está me deixando maluco, cara, estou ficando doidinho. E ele começou a me confrontar. Sabe, gente, e uma coisa que me deixou mais interessante, assim, bem integrado no livro, foi porque eu sempre me achei um homem ao máximo, vamos falar assim. Eu sempre me achei um cara top, um bom pai, um bom marido, um ótimo amigo. Cara, e quando eu comecei a ser confrontado dentro do livro, eu fui chegar à conclusão de que, cara, eu sou um homem ao mínimo. Sabe? E eu fui sendo cada dia mais confrontado. E depois que eu comecei a ler o livro, eu decidi que a minha vida ia mudar. Eu falei, a partir de hoje, o Léo está de prova, que eu virei para ele e falei assim, Léo,
Eu tentei abrir uma turma, eu não ia abrir turma. Paulo Júnior falou, Flávio, eu lutei, corri atrás de gente para abrir uma turma, não consegui. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu quero falar para alguém, porque eu tenho dificuldade, gente, para falar de mim. Eu acho que eu sou um ótimo ouvinte, mas para falar, quando eu vou falar das minhas coisas, é muito complicado. E eu sentia vontade de ter alguém para... No entanto, eu não consegui ter um parceiro para eu conseguir falar das minhas coisas. Mas quando eu decidi que quando eu tivesse ali no curso, eu ia ser o Flávio de portas abertas. Eu ia abrir minha porta e escancarar. Então eu tentei escancarar. E uma coisa assim que me marcou demais foi sobre omissão. Gente, o quanto eu, Flávio, fui omisso. Comigo, com o meu pai. Joguei uma culpa nas costas do meu pai. Quanto tempo, né, pastor, que eu vinha conversando? Joguei uma culpa nas costas do meu pai, que não era dele. A hora que eu fui ver a questão de omissão ali dentro, eu fui ver que a culpa era minha, eu que estava fazendo um mimimi danado. Então, assim, através desse livro, aonde ele veio me confrontar e veio falar assim, o que você vai fazer hoje para mudar essa história? Gente, eu começava a chorar e falava, Deus, eu não sei não, me ensina, me mostra. E aí, assim, eu comecei a falar isso com os amigos. Porque eu não nasci numa família cristã, eu nasci numa família de católica, eu tenho padre, eu tenho freira na minha família, mas eu nunca tive esse entrosamento com irmãos dentro da igreja. E eu eu convivo em rodas de muita gente, e eu vim aqui um dia, comprei acho que uns 6 livros de uma vez e falei, esse livro vai ficar comigo dentro da minha mala, a hora que eu trabalho viajando, e eu comecei a distribuir o livro. Gente, e o que eu vi de homens que não são cristãos, que muitas vezes nem sei que acreditava de nada. O cara me ligar, chorar e falar, Flávio, aquele dia do Davi lá, cara, eu nunca gostei de ver revista de mulher pelada, não, mas eu não posso ver uma mulher com a roupa de academia, que eu fico até parado perto. Cara, me mostrou que isso é pecado. Cara, e para mim também serviu, porque eu sempre fui um Flávio, que achei que pornografia para mim era balela. A hora que eu comecei, a hora que esse amigo meu falou comigo, me remeteu para uma coisa que, mesmo sem eu pensar em nada. Então, para mim, o livro hoje, pastor Paulo Júnior, eu queria te parabenizar e te agradecer, glorificar a Deus por sua vida, porque o quanto esse livro abriu a minha mente e me mostrou que eu realmente sou um homem ainda em construção. Mesmo com 50 anos de idade, eu ainda sou um homem em construção. E eu prometi para mim que esse ano seria um ano onde a minha muralha de Jericó ia cair no chão. Mas que o ano de 2026 eu vou ser um novo Flávio. E a minha família vai estar num patamar muito diferente do que ela está hoje, porque devido à minha omissão. Então, por isso, dos meus pecados que eu quero confessar diante de todos vocês, é a omissão. E falar com Deus que a partir de hoje a omissão ele não faz parte da minha vida mais, e ele não entra dentro da minha casa nada mais. Então, pastor, muito obrigado por esse livro, muito obrigado, e você pode ter certeza, se depender de mim, esse livro vai ser espalhado para o interior de Minas, ali adoidado. Tá bem? João. Boa noite. Então, eu estou aqui representando o Wellington, né, que ele não pôde vir, mas que eu tenho a falar que todos deveriam fazer, porque a gente tem muita coisa escondida atrás da porta, né? Eu falei com eles até escondido atrás da porta, né? Porque quando a gente ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Então eu vi que as coisas não são só para nós, porque você fere a Deus, né? Já que nós estamos todos aqui frequentando uma igreja, falando que somos cristãos, mas fazendo coisa do mundo, né? Então eu pude ver que tem muita coisa ainda para a gente aprender, melhorar, e estou cada dia mais interessado em fazer cursos, né? E eu quero que todos também tenham essa curiosidade, porque lá vocês vão conhecer o verdadeiro eu. E é isso. Tiago. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter liderado o segundo curso aqui na igreja e agradecer ao senhor, pastor Paulo Júnior, por ter nos presenteado com esse livro. É um livro ao qual ele é muito objetivo, nós conversamos no nosso grupo que ele é muito objetivo e ele é bem
pontual, né? Não tem embromation, não tem enrolação. Nossa turma, graças a Deus, nós conseguimos concluir em 9 pessoas. Foi uma turma bem eclética, com pessoas com um casamento já com 15, 16 anos, 20 anos de casados, e com solteiros também, jovens casados, que ainda não são pais, outros que têm filhos pequenos. Eu sou um desses que tem filho, 2 meninas novas, e muito feliz por poder ter compartilhado desde o primeiro capítulo. Eu fui o primeiro a falar no primeiro dia, e eu optei em ter uma estratégia de ser o primeiro a compartilhar um pecado, e eu creio que aquilo, após ter feito isso, nós criamos ali um ambiente psicologicamente seguro, onde todos conseguiram compartilhar, e logo no primeiro dia vários irmãos compartilharam e confessaram seus pecados, e quando a gente já estava chegando no capítulo 3, a maioria já tinha confessado seus pecados, e um ou outro ainda estava na luta de conseguir largar não cometer de novo aquele pecado, e a gente foi criando estratégias dentro do nosso grupo, no WhatsApp. Quando o irmão estava passando por uma situação difícil, ele mandava uma mensagem, a gente parava o que estava fazendo e começava a orar um pelos outros, e isso foi muito importante para nós. E a experiência de cada irmão, sempre, assim, normalmente a gente acha que o pecado maior do homem é a pornografia, mas a gente teve no nosso grupo homens que falaram: eu não tenho esse problema, esse pecado, a pornografia nunca foi algo que fez parte da minha vida. Que fez parte da minha vida, e confessaram outras coisas. E um dos irmãos um dia falou pra gente: cara, eu comecei a orar a Deus e pedi para me puxar pecados meu lá atrás, de 10 anos, de 15 anos, que eu não tinha ainda confessado, né? Tinha me arrependido, mas não tinha confessado. E isso foi algo muito impactante para mim, porque eu também comecei a orar a Deus e pedir: Senhor, traga à minha memória pecados que eu cometi e que eu não confessei, para que eu não venha a repetir isso aí, que eu seja curado. Então, eu fico muito feliz, pastor, porque assim, o compartilhar, ele é o fundamental do curso, né? Cada capítulo que o senhor escreveu, que o Espírito Santo inspirou o senhor, fez com que a gente abordasse temas muito importantes. Amém. E o devocional, né, que foi algo que, para mim, foi muito impactante, porque ele foi algo que desafiou. Normalmente, a gente tem o hábito de fazer devocional, ler um provérbios, um salmo, enfim, mas cada dia do devocional tinha uma pergunta, e uma pergunta que desafiava a gente bastante. Então, vou deixar o Isaac falar um pouco. Isaac, conta para nós o que o Espírito Santo fez na sua vida aí nesse tempo. Amém. Boa noite a todos. Glorifico a Deus pela sua vida, pastor, porque é uma oportunidade única isso que a gente vive aqui, né? Vou falar como o Tiago sempre fala, né? Fala como experiência em primeira pessoa, né? Não fale por todos, mas uma experiência única que eu tenho aqui na igreja, porque, assim como um outro irmão falou, o homem tem esse perfil de tem que aguentar tudo sozinho, não pode compartilhar, demonstrar fraqueza, ser fraco perante os demais. E aqui na igreja isso tem sido desconstruído. É uma oportunidade única poder participar disso, e, como o Tiago disse também, essa questão de uma perspectiva diferente, porque desde quando eu ouvi o senhor falar disso nos 2 acampamentos para trás, que teve esse rapaz que era solteiro e começou a andar com os casados, eu comecei a refletir sobre isso na minha vida, né? Eu não sou casado, no grupo de ainda de 9, de 10, e éramos eu e mais um só, que eram solteiros, e eu coloquei isso para minha vida. Eu falei: não, eu tenho que começar a andar com homens casados, homens que têm família, homens que estão no dia a dia ali, para eu começar a entender como que funciona, como que é isso. O pastor sabe da minha história nessa questão. Eu tive pais separados desde novo. Meu pai é um excelente pai, não tenho nada a falar dele, mas sempre ter novas
perspectivas ali de outros homens, e isso tem me fortalecido, tem me ajudado muito. E quando eu comecei o curso, eu já estava com esse receio de, nossa, vai ser um curso aqui para pais e maridos, né? E eu não sou nem pai nem marido, então eu fiquei com esse receio, mas foi transformador, assim, foi algo na minha vida que cada livro, cada capítulo a gente discutia aqui, ainda era toda sexta, no final do dia, 8 horas, né? Então você tem o desafio de trabalhar a semana toda, de ficar na correria, ainda de chegar no final do dia, nossa, você tem que ir para a igreja, mas assim, a gente não, nenhum de nós, do nosso grupo, a gente teve isso, todo mundo já, graças a Deus, chegou sexta, 8 horas, para a gente estar aqui e discutir. E eu ia, até terminava o curso, eu ia embora de ônibus, atravessava a cidade para ficar refletindo tudo que Deus falava no meu coração. E tinha capítulos até que eu falava, gente, tem coisas aqui que Deus não falou nada comigo, assim, né? E aí, quando eu começava a ouvir os irmãos falando, eu falava, nossa, falou muito comigo, falou muito, e eu que não percebi. Então, você já ficava reflexivo, eles falavam, meu Deus do céu, como que eu não percebi Deus falando isso dessa forma comigo? Amém. Então, foi algo, assim, extraordinário, né? O nosso amigo Flávio falou da questão de omissão, isso foi o que me pegou muito também, que é o capítulo lá que fala da história de Davi, né? Da omissão dele ali, o que isso trouxe para ele, né, e as consequências disso. E eu vi o tanto que Deus falou isso comigo, o tanto que bateu, né, o livro. A gente chegou a falar disso também, o tanto que ele te confronta, que você, até assim, eu lendo na minha casa, no meu devocional pela manhã, você sozinho, você até fecha o olho de vergonha, você fala, nossa, é muito direto, palavras duras que, né, nós temos que ler, temos que ouvir, temos que refletir sobre isso. Também sobre a questão do capítulo 6 de Jonadab, né? Aquilo foi uma pedrada para mim, porque a gente lê, né? Eu li, e você tem a situação de quantas vezes as pessoas influenciaram você, mas Deus falou aí quantas vezes você influenciou negativamente alguém, e você carregando, né, o nome de Cristo, isso é algo que eu fiquei envergonhado, né? A gente fica triste, reflexivo, ora, pede perdão a Deus. E, para mim, o principal falar para os irmãos que não fizeram o curso obviamente, façam, mas o segredo para você conseguir continuar andando, continuar perseverando, não tratando o problema, pecado como problema, tendo pessoas assim ao seu lado, pessoas que estão dispostas a caminhar na jornada, mesmo tendo realidades diferentes, né? Igual eu disse, eu não sou casado, eu moro sozinho, então, ainda assim, o meu grupo, todo mundo ali muito, muito colega, muito amigo, muito unido, né? Igual o Tiago disse, essa questão de, às vezes, no meio da semana, a gente ficava meio que receoso, mas com o tempo a gente já falava tudo, né? Falando, não, o meu problema, meu pecado aí tá batendo a minha porta aqui, tá difícil. Mandava um olhinho lá no grupo lá e chovia assim de mensagem, não, estou aqui, vamos orar que você está precisando, vamos lá, vai vencer isso. Então, assim, o que Deus falou comigo no meu coração foi isso, essa questão de arrependimento e remorso também ficou muito forte no meu coração, e eu aprendi também justamente essa questão da caminhada, porque a gente se arrepende, mas o pecado está lá ainda, ele vai te assolar, e quanto mais você conseguir, quanto mais você orar, quanto mais você perseverar, maior vai ser as dificuldades, maior vai ser as desavenças. E é isso, Deus está conosco e vamos para cima, né? Amém. Pastor, isso. Uma coisa que eu acho que muito importante é a questão do compartilhar. E o senhor deixava no fim do capítulo, de cada capítulo, a situação de a gente procurar um irmão, né, de partilhamento ali, de compartilhar. E o senhor mesmo cita no livro, e eu falava muito para os irmãos do grupo, irmãos, cada semana, para eu vir aqui e me abrir com vocês e compartilhar, é um constrangimento enorme. E eu entendi que o compartilhar e o confessar o meu pecado, ele me traz cura. Então, muitas vezes, o pecado bateu a porta e eu não pequei porque eu não queria ter que me abrir com os irmãos.
E no capítulo, não vou me lembrar agora, mas o senhor cita, né, uma situação que aconteceu com o senhor, de que um pastor falou, não pequei ou não fiz algo porque eu tinha que me abrir com você. Só de lembrar que eu ia encontrar com você, eu desisti de pecar. Então é algo que aconteceu, que eu falava com os irmãos, o fato de eu ter que compartilhar o meu pecado, de confessar para vocês, me faz não pecar. E eu louvo a Deus Amém. por tudo isso. Amém. Vamos entregar os certificados. Eu quero chamar o último grupo aqui, né, o Raimundo e o Edmar, com seus liderados, para a gente encerrar aqui com esses últimos dois, fechando os 10 grupos que esse semestre concluíram o curso. Então vamos concluindo aqui. Edmar, um dia você me ligou e falou assim, pastor, eu não vou continuar com o grupo. Você quase desistiu, né, Edmar? Quase. Compartilha com a gente a sua experiência com esse grupo. Na verdade, a gente vê que é muito difícil, né? O que os homens mais estão precisando, eles estão correndo o que precisa melhorar na vida, né? E o nosso grupo quase concluiu mesmo. Eu até falei para o pastor, eu vou terminar meu curso só comigo mesmo. Já tinha lido o livro, já tinha estudado o livro, né? Então, vou terminar o curso só comigo. Aí o pastor falou assim, Edmar, termino com quem quer. Aí ficou eu e mais 2, graças a Deus. Nós começamos com 6, terminamos com 3, né? 3, exatamente. Mas para nós foi uma bênção, né? Porque, como eu falei com o pastor, né? Eu vou concluir esse curso comigo, sozinho, ou com mais um, ou com 2, que seja, porque é para mim. O que eu quero é para mim. A ferramenta é para o meu crescimento, é para o meu casamento, né? E eu quero compartilhar aqui a mudança que teve para mim, uma melhora que teve na minha vida, foi a questão de Adão. Como eu deixava de tomar as minhas decisões na minha casa. Às vezes eu via as coisas erradas e não tomava decisão. E isso me fez mudar muito. Eu via as coisas acontecer de errado e eu não tomava, deixava minha esposa tomar decisão. E com essa lição, isso tocou muito. Porque eu aprendi que o líder da minha casa sou eu. Foi eu que Deus me chamou, foi eu que Deus escolheu para liderar a minha família. E a minha família, Deus colocou para que fosse liderado por mim. E por isso que eu cheguei até o final deste curso. Quanto eu aprendi? Eu já fiz todos os cursos da Universidade da Família, mas esse, para mim, me mexeu por completo. Hoje eu tenho, assim, Desculpa. Hoje eu tenho a alegria de poder ter o meu filho, sabe? Poder sair comigo, andar, caminhar juntamente comigo. Isso eu não tinha, por falta de uma decisão minha, de não ter um relacionamento aberto com meu filho. E hoje eu tenho isso. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então, eu gostei do curso, o curso foi bem interessante. Seu nome? Sim. Meu nome é Kenneth Lucas Machado da Silva, eu tenho 18 anos e eu gostei de participar do curso, foi bem interessante. Eu pude ver pessoas que estavam precisando de participar de um curso, de ter esse contato com outras pessoas assim, e dá para perceber também o tipo de maturidade que as pessoas têm quando elas estão se expressando. E tipo, tem um cara que chama Hélio, ele não veio, mas ele é uma inspiração, porque é como se eu visse o meu futuro nele. Eu vejo como ele cumpre aquilo que eu devo cumprir, que é falar e expor a Bíblia de forma que deve ser exposta, da forma certa. E o livro é muito bom, eu gostei. Eu pretendo estudá-lo para aprender mais sobre o livro. E eu
sinto esse chamado para o discipulado. É uma coisa que bate muito na porta do meu coração e eu gosto muito disso. E eu vou me dedicar inteiramente para aquilo que Deus quer de mim. Amém. Glória a Deus. Compartilhar aqui, pastor. Eu tinha muita dificuldade também de perdoar. Eu tinha essa dificuldade demais de poder perdoar as pessoas. E eu vejo que o perdão ele cura, e o perdão liberta. Então é o que nós devemos fazer, é perdoar aquele que tem nos ofendido. Amém. Raimundo, Wesley, o que o Espírito Santo falou com vocês. Finalmente, o último grupo. Boa noite a todos. Olha, pastor, eu desejei fazer esse curso na condição de aluno, era a minha intenção, mas inicialmente foram abertas as inscrições para terça-feira, presencial e online, e quarta-feira. E o célula e o curso casamento aprovado. Então não seria possível, e eu sugeri que eu abrisse um curso na quinta. E o senhor fez isso, abriu o curso na quinta, graças a Deus outros tantos se abriram, e abriu na quinta, não eu como aluno, mas eu como líder. Então, eu comecei, a intenção era ser um aluno, e acabei sendo líder, mas hoje eu me vejo ainda aluno, aprendendo. Aqui no meu certificado, eu pedi que todos os membros do grupo assinassem no lugar aqui de onde está destinado para o líder do grupo, como todos eles sendo aqueles que estão avaliando, né, a minha performance e me dando um certificado de conclusão do curso. E nós iniciamos excepcionalmente com 12, excepcionalmente com a concordância do pastor. Por quê? 2 trabalham 12 por 36, né? Aquela jornada, eles não poderiam, sabendo que não continuariam, que não estariam aqui para a formatura. Mas um está, né? Tem que honrar esse homem, o David. Ele tem 3 trabalhos, pastor. E um deles é plantonista do SAMU, socorrista do SAMU. E o cara conseguiu lá. Eu estou falando isso por conta daquilo que o senhor falou logo no início, sabe? Quem quer, faz. Quem quer, faz, não é? Ele conseguiu a agenda, alguém substituir, né? E, inclusive, está aqui hoje concluindo através estando aqui na formatura. O outro não foi feliz, não conseguiu que alguém pudesse substituí-lo, mas foi esforçado também, esteve ontem na última ministração. E nós temos a alegria de termos começado como colegas, estamos terminando como amigos, não é? Isso é algo muito impactante para mim. Não é fácil encontrar homens que tenham muitos amigos, né? A maioria dos homens tem voo solo, e é uma bobagem isso, mas esse curso, esse livro, sobretudo, ele é cirúrgico, pastor. Cada capítulo vai abrindo, né? Vai cortando e vai saindo aquela supuração que tem lá em forma do caráter omisso de Adão, a ira de Caim, enfim, o adultério de Davi, e vai, enfim, cada corte vai revelando quanta podridão havia e há ainda. Temos que prosseguir sendo curados, né, sendo lavados pela palavra. Um testemunho muito interessante que me impactou foi exatamente do David, que ele estava num momento de folga lendo o livro. Aí chegou uma colega de trabalho: que livro é que você está lendo aí? Isso assim, deixa eu ver. Ela pegou e, numa olhada, abriu e deu uma lida e ficou perplexa diante do que ela viu. Eu preciso levar esse livro para o meu marido, né? Quer dizer, existe uma unção inerente, não é? É um livro que vem de forma muito oportuna para desconstruir, inclusive, pregações que eu já ouvi tantas vezes, e o pastor, graças a Deus, pastor Paulo Júnior, tem nos ensinado aqui, que nós devemos sim procurar homens, confiar em homens, nosso coração, abrir o coração e não ficar preso
numa pregação errada, fora do contexto de Jeremias 17:5, onde fala: maldito o homem que confia no homem. E para aí. Não, eu não confio em ninguém, não sei o quê, não confio nem na minha esposa, já ouvi coisas desse nível. Só que não para aí. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, não é? Que confia em si mesmo. Eu me basto, eu não preciso de ajuda, eu estou suficiente em mim mesmo. E o texto continua dizendo que esse homem, ele é como um galho seco no canto seco do deserto. Ele não percebe nem quando vem a bênção, né? O homem que se isola. Então, o ensinamento do início em Adão até o final, com Pedro, Tiago e João, né, que foram letárgicos ali, indolentes até, não é? Se eles tivessem que confessar algum pecado, seria esse, da indolência. Nem uma hora, como pode? Então, para concluir, a lição 6, que foi citada aqui, Jonadab, foi impactante para mim e também todo o grupo, porque ali fala um pouco de todos, quase, né? Fala do Salmo número 1, sobre não ouvir conselhos de ímpios, né? Não se deter na roda de pecadores, não se assentar à mesa com pecadores. Então, nós aprendemos a sermos seletistas, mas não do ponto de vista de isolacionistas, não do ponto de vista de estarmos dentro de uma redoma, mas do ponto de vista de santidade, de escolher com quem a gente ama e termos a intenção de procurarmos homens que possamos confiar e possamos dizer como Paulo, com ousadia: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, vem pisar onde eu estou pisando. Amados, é o que o pastor Paulo Júnior está fazendo. Através deste livro, ele nos chama a sermos imitadores de Cristo. A vida dele nos mostra isso e nos motiva a sermos ousados nessa medida, né? Então, no nosso grupo, eu ouvi muito os amigos dizendo assim: eu sei que eu tenho que mudar, eu preciso isso. Espera aí, você sabe? E qual a hora que isso vai acontecer? Como é que é? Você vai procrastinar? Procrastinar também é pecado, você vai continuar acumulando? É agora, confessa e deixa. E ali ajoelhava, chorava, havia o quebrantamento, o Espírito Santo agindo, e assim foi, né, a cada lição. Na primeira lição já houve quebrantamento, já houve homem de joelho chorando, e o Espírito Santo, pastor, ministrando a partir da inspiração que o texto, né, que o Senhor trouxe para nós através das páginas desse livro, nos abençoaram e certamente continuará abençoando, porque temos que ser praticantes, né, também de tudo que lemos aqui. Em alguma medida, todos nós somos Adão e somos Pedro, Tiago e João, mas a intenção é que sejamos como Jesus. Amém. Ele é o padrão. Wesley. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser mais sucinto, porque cada capítulo realmente falou com todos nós. E aí daria muitos podcasts se a gente comentar sobre isso, né? Mas eu vou citar algumas coisas que foram muito importantes para mim. Muitos falaram sobre a omissão, se posicionar. No capítulo de Davi eu aprendi aonde eu não devo estar, tá? Aonde eu não devo estar para eu não cometer alguns pecados, para mim não ser tentado. Onde eu não devo estar, eu aprendi. No capítulo de Absalão, foi um quebrantamento muito grande para mim, porque o Espírito Santo me trouxe à memória algumas pessoas da minha família que eu tinha que pedir perdão, né? Não foi coisa que eu fiz, mas eu fiquei incomodado, porque era minha madrinha, minha tia, irmã da minha mãe, que era minha segunda mãe, e a gente teve um desentendimento por conta de herança, e eu nem estava, eu entrei na conversa e ela ficou chateada, eles pararam de conversar, e os filhos dela eram como irmãos para mim, e eles se afastaram, eles moram no Espírito Santo, e eu fiz essa reconciliação mesmo, sabendo que não foi. Aí ela falou: meu filho,
você falou, e assim foi a coisa que eu menos imaginei que eu tinha falado, foi a coisa que ela se sentiu ofendida. Então, isso me tocou muito, me restaurou nessa questão. E aí, outra coisa que me impactou é a questão em Judas. Eu sou uma pessoa que prego muito essa questão de moralidade, das coisas certas. Gato disso, gato daquilo, eu não aceito e eu tenho muito problema na minha família por conta disso. Acho que você só pode ter o que você tem condições, então não aceito gato de internet, gato de luz, gato de água, eu sempre fui assim. Mas aí eu estava pecando na questão que o pastor citou, eu estava sonegando imposto na minha empresa. Todas as dificuldades, eu só declarava o que o governo poderia pegar, eu não estava declarando dinheiro e algumas partes de PIX. E aí a gente passa num momento econômico muito difícil, quem é empresário sabe, conhece e tal. E aí eu confessei e eu falei, né, o Raimundo orou para mim, todo mundo que estava, falei, eu estou tomando essa decisão, vou fazer isso. E aí no dia do imposto de renda, eu passei para a contadora e a contadora vira para mim, olha e fala, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai conseguir pagar o restante das coisas? Eu falei, vou fazer, não se preocupe com o que eu tenho que pagar depois. Hoje é dia 19, eu tenho que pagar amanhã o imposto, e hoje eu vou pagar isso e vou pagar tudo que é devido, é o certo a se fazer. E assim, eu vou falar para vocês, é muito difícil, porque em 14 anos de empresa, basicamente a gente vive os piores meses que eu passei como administrador lá, de dificuldade financeira, mas nunca estive tão em paz e nunca estive tão tranquilo e confiante no Senhor, de tudo que Ele vai fazer para mim. Tá? Então, pastor, eu sou muito grato pela sua vida. Eu também fiz questão de comprar e abençoar outras pessoas, porque eu acredito que a transformação de homens é que vai transformar a sociedade. A gente vive uma sociedade muito disfuncional, por conta de homens disfuncionais. Tudo que tem de ruim na sociedade hoje é por conta da disfuncionalidade do homem, que o homem não se posiciona, do que o homem não é. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse ministério. E eu acho que esse é um curso que precisa ser muito empenhado. Quem não fez, faça e se dedique e vai ser transformador na sua vida. Muito obrigado por tudo, gente. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos entregar o certificado, mas antes de vocês saírem, eu quero motivar você a ler esse livro. Eu sei que pode parecer estranho eu, como autor, estar aqui fazendo uma propaganda desse livro, meus irmãos, mas com toda a humildade eu quero dizer para os irmãos que esse livro ele foi o que Deus falou para minha vida. Quando eu relia, quando a gente escreve um livro, a gente relê esse livro muitas vezes. E eu ia relendo o que eu havia escrito, e o Espírito Santo falava de novo comigo, e ele me confrontava. E eu quero incentivar você a presentear amigos de vocês com esse livro. Eu quero dizer para você, entra lá no site lá, ou você pode pagar ali na loja da nossa igreja, você pode comprar em 10 vezes sem juros. R$40 você vai dividir em 10 parcelas de R$4 sem juros. Por quê? Porque eu quero que esse livro chegue na sua mão. Eu quero que esse livro chegue na casa dos seus amigos, na casa das pessoas que precisam ser transformadas. E eu quero dizer que eu tenho sido surpreendido com mulheres que estão lendo esses livros, esposas sábias que querem ajudar os seus maridos a viver uma vida de santidade. Então eu quero motivar você a fazer parte de grupos, a abrir grupos na sua igreja. Se você não é dessa igreja e você quer abrir grupos nessa igreja, nós podemos treinar você. Faça contato com a gente lá pelo site, nós podemos treinar você para ajudar você a transformar a sua vida e a vida de outros homens. Vamos entregar o certificado. Obrigado, e após isso eu quero falar sobre os grupos que nós vamos abrir no próximo semestre.